Boa noite, queridos. É muito bom estar aqui com vocês. Eu estou muito feliz de poder estar aqui com os irmãos, podendo ministrar um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Eu venho lá de Mesquita, infelizmente não pude eu não pude trazer minha família porque eu permaneci aqui durante todo o dia e eu tenho duas filhas, uma de 6, uma de 4 anos, e aí isso fica um pouco mais difícil. E não apenas por isso, está tendo um evento lá na igreja. Nós não costumamos ter culto domingo à noite lá, os cultos são domingo pela manhã, mas por conta desse mês, que é um mês muito especial, que é chamado de Agosto de Deus, excepcionalmente, na noite de hoje, está tendo culto lá, tá bom? Minha esposa se chama Carolina, eu tenho uma família muito bonita. E vocês vão perceber que a minha linguagem é uma linguagem de ensino, didática. Então, eu peço que você preste bastante atenção para que a gente consiga construir um raciocínio, tá bom? Antes de mais nada, eu gostaria muito de agradecer a acolhida da igreja, foi maravilhoso, a forma que vocês me receberam. Eu estive durante toda a tarde na casa de um casal muito especial, o irmão Chiquinho e a irmã Marluce. Cadê eles? Queridos, obrigado, tá? Eu pude experimentar o que é ter uma mãe e um pai novamente. Vocês foram bênçãos na minha vida e eu gostaria de honrá-los em público. Foi muito bom estar com vocês. Que Deus continue abençoando e conservando esse coração generoso. Tem gente que, sem perceber, hospedaram anjos, e que Deus conceda isso. Não que eu seja anjo, eu estou longe de ser anjo, mas diante desse coração generoso que vocês têm, que Deus os recompense e que a boa mão de Deus esteja sobre vocês sempre. Amém? Hoje pela manhã nós falamos sobre reconstrução, e para falarmos de reconstrução, a gente precisou voltar até a família original, porque é impossível você reconstruir alguma coisa sem que haja um gabarito, sem que haja um modelo antes. Como é que a gente vai reconstruir algo que a gente não sabe o que é? Se a gente teima em reconstruir algo que a gente não sabe o que é, a gente pode acabar construindo algo que nunca foi, construindo um monstro. E hoje eu quero, ou melhor, agora eu quero me ater a uma pergunta que me foi feita. Eu quero... Ministério de Louvor tem um fôlego maravilhoso, né? Glória a Deus. Se eu desse 2 desse daí, daqui a pouco eu já estava sem voz. Ó, maravilha. O que fazer quando venho de uma família desestruturada e vai formar uma nova família? E quando essa pergunta me veio, eu percebi que essa pergunta seria uma pergunta maravilhosa para a gente destrinchar e trabalhar hoje aqui. E durante a tarde eu pedi ao Senhor: Senhor, está lá teu povo, e eu preciso falar algo de fato que venha do teu trono, Pai. E Deus me levou até o Salmo 1, para a gente falar sobre família. Eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta lá no Salmo 1, deixa lá, que daqui a pouco a gente vai fazer uso. As famílias estão longe de serem perfeitas, mas volta e meia a gente acaba tendo esse mito da família perfeita. E a religião, ela acaba nos impondo isso, sobretudo a religião evangélica. E aí a gente não pode confundir religião evangélica com o evangelho, que são duas coisas diferentes. Jesus, ele não veio fundar uma religião. Jesus, ele veio mostrar o seu reino. Deus, lá no Éden,
ele não estava pensando em religião. Porque se Deus estivesse pensando uma religião, ao invés de fazer um jardim, ele teria feito um templo religioso. Ao invés de uma família, ele teria colocado lá líderes religiosos. Então Deus não pensou em religião, Deus pensou em relação. E essa relação, ela foi se perdendo com o passar do tempo, com o pecado do homem. O homem tem muita dificuldade de lidar com aquilo que é simples. E aí a gente acaba ritualizando aquilo que é simples. A graça é simples, mas não é simplista. A misericórdia, o evangelho é simples, mas não é simplista. E por que não é simplista? Porque, apesar de ser simples, vai gerar diversos desdobramentos. E é nesse desdobramento que a gente está. Nesse resgate do que de fato é a família. E hoje, muita gente tem abandonado suas famílias por conta de não encontrar mais sentido na família e nem encontrar sentido na própria vida. Muita gente tem tirado a sua própria vida, se suicidado, pelo fato de ter perdido esse referencial de sentido. A busca do homem é a busca por sentido. E não importa se esse sentido é positivo ou negativo, não importa se esse sentido é certo ou errado, o homem busca um sentido. E muita gente procura sentido nas drogas, muita gente procura sentido na prostituição, muita gente procura sentido nos vários braços, muita gente procura sentido no trabalho. E aí, com o passar do tempo, ela vai percebendo que nada daquilo que ela fez e nada daquilo que ela procurou preencheu esse vazio na alma. E muita gente vai para o casamento com esse vazio de alma. É aquela questão que ninguém casa para ser feliz, ou melhor, ninguém deveria casar para ser feliz. Porque é meio que absurdo isso. Porque se a pessoa está casando para ser feliz, isso significa que ela era infeliz. E aí junta duas pessoas infelizes dentro de uma casa, vai dar certo? Não vai dar certo. Porque a gente acaba olhando para o outro como alguém que vai satisfazer as nossas carências. A gente acaba olhando para o outro como bote de salvação. Ah, quando eu sair da casa do meu pai e da minha mãe, aí sim. E essa pessoa acaba carregando todo esse legado para dentro de casa e confundindo tudo. E aí nós temos um homem cheio de carências e que espera que a sua mulher resolva essas carências. Temos uma mulher cheia de carências esperando que o homem resolva todas essas carências. E aí, quando eles percebem que nenhum e nem outro vai conseguir resolver o problema das suas carências, essa pessoa decide ter filhos, porque é provável que os filhos resolvam e satisfaçam essas carências. E muito pai e muita mãe mantendo o filho refém de si mesmo. E aí é um custo, é um luto muito grande quando esse filho ou essa filha decide se casar e deixar pai e mãe. Então, as pessoas, de certa forma, elas acabam indo para um casamento querendo que as suas necessidades, que as suas carências, que não foram resolvidas lá atrás, na sua família de origem, seja satisfeita agora. Gente com necessidade de aceitação constante. É aquela pessoa que vira para o cônjuge e a cada 5 minutos pergunta assim: você me ama? Você me ama? Você me ama? Isso é insuportável. Isso é insuportável. Porque essas carências não podem ser resolvidas pelo casamento. Na verdade, essa pessoa é um buraco negro de afeto. E o buraco negro é um negócio tão sinistro que suga até luz, cara. A luz está passando para lá com um feixe direcionado para lá, o buraco negro está aqui, e por conta da força de atração absurda, a luz desvia, o buraco negro absorve.
É por isso que muito casamento não dá certo. É por isso que muitos filhos acabam não crescendo e não frutificando de maneira plena como deveria. Porque muitas vezes a mãe e a esposa, na verdade, tem carência de pai e tenta satisfazer essa carência de pai no marido ou nos filhos. Muitas vezes o marido, à procura de satisfazer carência de mãe, procura na esposa uma mãe. E aí fica a mulher lá, cuidando dos filhos e do marido como fosse mais um de seus filhos. E por que não dá certo, pastor? Porque a relação é quase que incestuosa. O marido olha a esposa como mãe, como é que vai dar certo? Até a intimidade fica ruim. Já pensou? Sexo com a própria mãe, coisa horrorosa? É por isso que não dá. O marido assume o papel de pai. Vai dar certo como? Se na intimidade essa relação é quase que incestuosa. O marido vira um ente diferente daquilo que deveria ser. Pastor, como é que a gente faz para resolver isso? Estou me vendo aí. Essa resposta está lá em Salmo 1. Existe essa possibilidade. Mas a gente precisa entender primeiro o que é sentido. Quem aqui já ouviu João, Evangelho de João, capítulo 1? No início era o Verbo. No original, no princípio, era o Logos. Em algumas traduções vai estar escrito assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Quem traduziu a Bíblia para o português teve uma encrenca muito grande. E por quê? Porque tanto o grego quanto o hebraico têm algumas expressões que elas são polissêmicas. O que isso quer dizer? Uma palavra com vários sentidos. É igual ao Espírito Santo. O Espírito Santo, o Consolador. E eu não vos deixarei órfão. É necessário que eu vá para que ele venha. É necessário que eu vá para que o Consolador venha. E ficou Consolador. E aí parece que o Espírito Santo só atua na hora do luto. Mas isso ficou muito mal entendido. Na verdade, a palavra para Consolador, no original, é Paráclito, que significa um monte de coisa, inclusive Consolador. Significa aquele que está ao lado, significa rimo, significa advogado, significa um monte de coisa, inclusive Consolador. E aí o tradutor teve de pegar uma das palavras dessa e colocar. Então a Bíblia é muito interessante, chamada de Bíblia de Jerusalém, que é muito boa essa Bíblia. Lá perto de casa ela está baratinha. Acho que uma das melhores Bíblias que eu já vi e custa em torno de R$50 a Bíblia. Para uma Bíblia de estudo, E o interessante é que o autor, ou melhor, o tradutor não traduziu, está até lá no carro minha Bíblia de Jerusalém, ele não traduziu os termos que são polissêmicos. Então está escrito assim na minha Bíblia: é necessário que eu vá para que o Paráclito venha. E aí você, o Paráclito, o que é isso? Aí vai procurar no original, e aí você percebe que aquilo quer dizer muito mais coisa. É a mesma coisa com Logos. O Logos tem várias definições, inclusive palavra, inclusive verbo. Mas existe uma tradução ainda mais completa. E qual é? Os gregos acreditavam que todas as coisas possuíam uma essência própria. Todas as coisas possuem um sentido. E Logos é aquilo que dá sentido a todas as coisas. Amém? Logos é aquilo que dá sentido a todas as coisas. Então, se a gente fosse ler João 1, substituindo, seria assim: no princípio era aquele que dá sentido a todas as coisas. E aquele que dá sentido a todas as coisas estava com Deus. E aquele que dá sentido a todas as coisas é Deus. Isso quer dizer que se a sua vida está sem sentido, é porque falta o Logos. Falta aquele que dá sentido a todas as coisas. Está faltando Jesus. Se o teu casamento está sem sentido, significa que está faltando Jesus. Porque Jesus é aquele que dá sentido a todas as coisas.
Se o teu trabalho está sem sentido, significa que lá no teu trabalho precisa de Jesus, porque Jesus é aquele que dá sentido a todas as coisas. Mas, pastor, eu levo uma vida sem sentido. Encontra Jesus, mano, porque se você encontrar Jesus, tudo aquilo que não tem sentido começa a fazer sentido, porque aquele que dá sentido a todas as coisas vai começar a morar dentro da tua vida e dentro do teu coração. O terror do mundo é a falta de Jesus, mas não é o Jesus da religião. Porque o Jesus que foi criado pela religião, o Deus criado pela religião é mais perverso que o diabo. É um Deus caprichoso, é um Deus vaidoso, é um Deus que não tem senso de identidade, uma identidade completamente sólida, e precisa de um povo dizendo que ele é Deus para ele acreditar que é Deus. Porque muitas vezes a gente pensa que vem para a igreja para ficar falando que Deus é Deus, para que talvez ele se convença que é Deus. E a adoração não tem absolutamente nada a ver com isso. A adoração tem a ver com arrependimento. A adoração tem a ver com sacrifício. Porque diante da mulher samaritana, ela perguntou assim: é para sacrificar aqui ou é para sacrificar no monte ou é para sacrificar no templo? E aí Jesus diz bem assim: é chegada a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Sacrifício e arrependimento. Quando alguém se arrependia de alguma coisa que tinha feito, oferece sacrifício. Todas as vezes que você se arrepende, isso aponta para adoração. Todas as vezes que você sacrifica, mas não é o sacrifício pelo sacrifício, é o sacrifício por ter entendido o sacrifício de Cristo na cruz no Calvário. Eu agora estou pronto para me sacrificar pelos irmãos que estão à minha volta. Amém? Eu não estou aqui falando de religião. O Evangelho é anti-religião. O Evangelho não tem absolutamente nada a ver com religião. O Evangelho é Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Isso é Evangelho, isso é a boa nova. É a boa nova do reino. O Pai está buscando e juntando todos os seus filhos para levar de volta para casa. Amém? A gente precisa mudar essa mentalidade nossa, de que eu faça alguma coisa para ser aceito por Deus. Não existe absolutamente nada que você faça, que vai te tornar mais santo para que Deus te aceite e te receba. Deus nos enxerga através do sangue de Jesus, através do sangue do Cordeiro. E com relação à família? Com relação à família, a gente precisa ser como essa árvore aqui de Salmo 1. A gente ainda não entendeu. O pai precisa ser o pai que está disposto a se sacrificar pela sua mulher e pelos seus filhos. A mãe precisa ser a mulher que vai olhar para o seu marido e, se necessário for, se sacrifique por ele também e se sacrifique pelos seus filhos. Nós estamos criando crianças que, se Deus não entrar no meio, vai para a perdição, porque temos sido péssimo modelo. Se a gente desse a mesma atenção para os filhos como a gente dá para as redes sociais ou para os telefones, os nossos filhos estariam garantidos no seu futuro, porque seríamos excelente exemplo. Quando o teu filho vai te interromper, como a minha esposa pregou na última quinta-feira lá na nossa igreja, quando o teu filho te interrompe de algo que você está fazendo, o que o teu filho vê no teu rosto? Ele vê um rosto iluminado ou ele vê um rosto endiabrado pelo ódio, pelo fato dele ter interrompido algo importante que você estava fazendo? Você não precisa falar.
Nós estamos afastando os nossos filhos de nós. E depois, quando a gente envelhece, a gente vai reclamar que os nossos filhos estão afastados de nós, quando na verdade nós os treinamos para viverem afastados de nós, e quando eles crescem, eles estão fazendo exatamente aquilo que nós os ensinamos a fazer. Nós estamos afastando essas crianças. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. A infância vai até quantos anos? Eu estou perguntando porque eu não sei, estou na dúvida. Não é pegadinha, não. Até quantos anos? 12. 12 anos. A infância só dura até os 12 anos. Presta atenção no que eu vou falar. A infância só dura até os 12 anos. Se inventarem a cura para a AIDS e para o câncer, e esse homem ganhar mais 20 anos, ele vai ter algum ano acrescido a sua infância? Ele vai ter anos acrescido onde? Na velhice. Se esse homem viver por 200 anos, ele vai ter algum ano acrescentado à sua infância? A sua velhice. Se ele viver 1000 anos, vai ter algum tempo acrescentado à sua infância? Apenas a sua velhice. A infância é o período da vida que menos dura e é o período que a gente mais negligencia. Eu não estou aguentando, pastor, mas suga muito de mim, só são 12 anos, mano. Suporte isso. Mas meu filho quer ficar o tempo todo do meu lado, só são 12 anos. E essa fase não volta nunca mais. Mas nós estamos negligenciando. Depois não reclama, porque os filhos seguem aquilo que nós os ensinamos. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, ou seja, feliz é, ou plenamente feliz é, a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios. Mas o que eu tenho percebido é que nós estamos nos relacionando espiritualmente com quem não é espiritual. Nós estamos horizontalizando a relação com quem não é espiritual e depositando naquele que não é espiritual uma confiança que não deveríamos depositar. Eu não estou falando que a gente não deva se relacionar com quem não é espiritual. Eu estou dizendo que a gente não deve firmar aliança com quem não é espiritual. E existe uma diferença muito grande entre uma coisa e outra. O que eu percebo são alguns irmãos estabelecendo aliança com quem não é espiritual e por causa disso pagam um preço muito alto, sobretudo na sua própria família. Gente que a gente carrega para dentro da nossa casa em aliança e que não é espiritual, e por causa disso a nossa família acaba sofrendo. No nosso trabalho. Mas pastor, eu paro de falar? Não, muito pelo contrário. Se tiver uma mesa lá e o pessoal vai para essa mesa, e você chega, você não vai com o coração daquele que está querendo uma solução, mas você vai estar lá no meio deles como aquele que pode dar solução para um monte de problema deles, sem beber no mesmo cálice. Quando eu estava fazendo faculdade de História, tinha lá o escritório, né? Que é um barzinho do lado da nossa faculdade. E eu ia. Você vai? Eu falei, claro que eu vou, vamos lá, vamos tomar uma. Eu chegava no bar, perguntava, qual é a bebida mais forte que tem aí? Eu falava, conhaque. Eu falei, conhaque é muito fraco, me dá um Guaravita então. E eu ficava com o meu Guaravita, e eles tomando a cerveja deles, e eu conversando com eles. Eu nunca preguei tanto o evangelho como dentro daquele bar. Era a minha congregação. Só faltava ter o ofertório.
Mas eu nunca fui para lá como quem vai tomar conselho deles. Eu sempre fui para lá na expectativa de gerar uma oportunidade para falar do evangelho para eles. Eu fui porque eu sei quem eu sou. Não aconselho ninguém que não sabe quem é fazer esse tipo de coisa. Eu fui em missão. E sabia que não iria me perder, porque eu tinha um propósito firme nisso. O crente deve ser diferente, não esquisito. E existe uma diferença enorme entre ser diferente e ser esquisito. Mas o povo está ficando esquisito, não diferente. E aí, a gente acaba vivendo um grande teatro, em que nos ambientes religiosos nós somos de uma forma, mas quando a gente chega em casa, a gente mostra quem nós somos de fato. E o autor aqui, ele continua, que feliz ainda é aquele que não se detém no caminho dos pecadores. Começamos, preste atenção que há aqui uma progressão. Começamos com um conselho, continuamos e entramos num caminho. E o caminho diz respeito à maneira como a gente anda. Tem gente andando igualzinho o incrédulo. Tem gente com a mesma pegada, tem gente com os mesmos princípios, tem gente comprometido com as mesmas coisas que o incrédulo. E aí a grande questão é, por que não há transformação na minha vida, na transformação na vida da minha família? Porque nós caminhamos do jeito que o ímpio caminha. Eu não posso ter isso não acontece aqui, graças a Deus, mas lá onde eu moro acontece muito. Eu não posso ter uma TV por assinatura, então faz lá o Gato Net. Está muito calor, preciso ligar ar-condicionado, mas se eu ligar ar-condicionado, a conta vai vir alta, aí a gente bota um gato de luz. Na hora de declarar imposto de renda, a gente coloca um monte de coisa que a gente não usou, compra recibo para pegar dinheiro indevido do governo. As nossas práticas são as mesmas práticas das pessoas ímpias. E é por isso que muitas vezes a gente passa por situações que nós não deveríamos passar. Porque nós somos o sal da terra. E se o sal perde o sabor, o que é que vai acontecer com ele? Vai ser pisado pelos homens. Tem gente sendo pisada porque deixou de salgar. Tem gente que deixou de salgar e pelo fato de ter deixado de salgar, está sendo pisado pelos homens, de maneira desnecessária. Porque existem alguns desertos que é o próprio Espírito Santo que nos leva, como foi o caso de Jesus de Nazaré. Foi o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto. Mas tem alguns desertos que a gente vai por conta própria. E aí ele continua. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, irmãos, existe aqui um caminho progressivo. Primeiro é um conselho, depois é um caminho, depois é uma relação. Roda fala de aliança, roda fala de comer junto, e comer junto na Bíblia aponta para aliança. Nós estamos nos aliançando com quem nós não deveríamos nos aliançar. Muito embora a gente não possa desprezar quem quer que seja, mas nos aliançar nunca. E aí essa pessoa deve ver o reflexo de Jesus em mim. A minha esposa deve ver Cristo em mim. Mas muitas vezes as mulheres têm visto Satanás no marido. Muitas vezes o marido tem visto Satanás na esposa. E ao invés de ser uma casa divinamente inspirada, acaba sendo uma casa
malignamente satanizada, em que quando chega alguém de fora, todo mundo põe as máscaras, e ninguém pede ajuda para sair dessa situação. Gente levando um casamento que é um verdadeiro inferno e mantendo as aparências. A gente precisa sair disso, irmão. A gente precisa trazer para a luz. E o que é trazer para a luz é trazer a publicidade. Não que todos devem saber dos meus problemas, mas alguém deve saber dos meus problemas. Esse alguém deve ser o seu líder espiritual. Nesse caso aqui, em última análise, o pastor. Mas o que o pastor vai pensar de mim? Todos nós, nesse espaço, somos piores do que aparentamos ser. E eu não tenho nenhuma expectativa, nenhuma esperança de que você é do jeito que você é. Então está na hora da gente parar, muitas vezes com o teatro. Eu digo isso para você porque a minha vida foi assim durante muito e muito tempo. E sustentar algo que eu não era gerava um gasto de energia enorme, gerava ansiedade, gerava um monte de coisa. E graças a Deus eu fui liberto desse estigma terrível, mas volta e meia ele quer voltar. E eu tenho de repreender você aqui não. Eu não sou super pastor, eu não sou um super crente. Eu sou apenas um pecador salvo pela graça de Deus. E se eu sou salvo, não tem absolutamente nada a ver comigo, tem tudo a ver com Ele. Amém, irmão? E aí o autor continua dizendo, ele vai ser bem-aventurado, porque ele não vai fazer nenhuma dessas coisas. Mas antes dele fazer, ou melhor, antes dele não fazer essas coisas, primeiro ele faz uma outra coisa. A gente precisa entender o Salmo como uma construção poética. E aqui essa construção, ela é... Ih, estou entendendo nada, pode falar. Alô, é alguma coisa no microfone? Não? Não, tá, pensei que fosse comigo. Ou talvez esteja vendo o anjo. Não, fico preocupado, cara, porque eu vejo o irmão lá falando comigo, será que só eu estou vendo o irmão? E aí dá medo, né? Mas vamos lá. Eu pregar um milagre, sabia? Porque eu tenho um pouquinho de dislexia. Onde é que eu estava? Alguém lembra? Isso. Antes. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E aí é um fator muito interessante, porque a gente, quando muito, lê a Bíblia. Mas não é para você ler a Bíblia. É para você meditar na Bíblia. Existe uma diferença muito grande entre ler e meditar. Ler, a gente lê um livro. Meditar, a gente lê uma parte. E fica inculcado com aquilo, pensando naquilo, e pedindo a Deus revelação sobre aquilo que está acontecendo. Deus, ilumina esse texto, para que eu consiga ir até o mais profundo dele e extrair as coisas mais preciosas que ele tem para nós. Essa pessoa que medita de dia e de noite, não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores, porque antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E essa pessoa será como o quê? Como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Essa árvore, ela é interessantíssima, porque é uma árvore que possui dupla natureza. Uma parte da natureza dessa árvore está sujeita ao tempo e ao espaço, e a outra parte dessa árvore não está sujeita ao tempo e ao espaço.
Qual é a parte que está sujeita ao tempo e ao espaço? É a parte do fruto. O fruto precisa dar na estação própria, ou seja, está sujeito ao tempo e ao espaço. Qual é a parte da árvore que não está sujeito nem ao tempo e nem ao espaço? A folha. As folhas não caem nunca. Essa árvore, ela é uma árvore híbrida, ela tem uma dupla natureza coexistindo no mesmo ser, entre aspas, porque a gente está falando de uma árvore, mas é uma metáfora para o humano. Essa árvore, ela tem dupla natureza. Uma parte dessa árvore está sujeito ao tempo e ao espaço, e a outra parte da árvore não está sujeito nem ao tempo e nem ao espaço. E quais são as funções do fruto e quais são as funções da folha nessa árvore aqui? Está lá em Ezequiel. Capítulo 47, verso 12. Diz assim: E junto do ribeiro, à sua margem, de uma a outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá sua folha, nem perecerá o seu fruto, nos seus meses produzirá novos frutos, ou seja, os frutos darão na estação própria, e as folhas não caem nunca. Por quê? Porque suas águas saem do santuário de Deus, o seu fruto servirá de alimento, e as suas folhas servirão de remédio. Quando a gente está plantado junto a ribeiro de água, as nossas folhas servem para curar os outros. E o nosso fruto serve para matar a fome de quem tem fome. As pessoas deveriam se aproximar de nós, doentes da alma, doente das emoções, doente da consciência, e sair depois de um bate-papo curado. Porque a Bíblia diz que as nossas folhas servem para cura. E essa cura serve para o serviço daqueles que estão enfermos. Significa que em todo tempo é tempo de cura. Significa que não há tempo ruim ou tempo bom. Nós precisamos estar dispostos a curar as pessoas que estão à nossa volta. E muitas vezes a nossa folha para cura será um abraço. Muitas vezes a folha que simboliza a cura vai estar num pedido de perdão. Muitas vezes a folha que aponta para a cura estará num acolhimento em que o filho necessita naquele momento. Muitas vezes a folha que gera a cura que está em nós vai ser um não julgamento pela falha que a esposa cometeu, porque eu sei que naquele ambiente ela já está completamente culpabilizada pelo que fez e não precisa mais ninguém para apontar para ela e dizer: você está errada. Naquele momento ela precisa apenas de alguém para abraçá-la e acolhê-la no seu erro, porque ela por si só já está se culpando pelo mal que fez. A pior coisa que pode acontecer com alguém é essa pessoa errou, e quando ela erra, ela se percebe errado, e ter alguém que aponte o dedo e fala bem assim: você está errado. Que novidade tem? Eu sei que eu estou errado. A pessoa, ela precisa ser acolhida. Da mesma forma, um marido que comete um erro, não é aquele momento para você apontar o dedo, mulher, e falar bem assim. Eu acho que essa frase é uma das frases favoritas das mulheres. Ela olha para o marido e diz bem assim: eu te avisei. Será que esse é o momento? Existe um momento para a cura, irmão. E existe um momento do confronto. A nossa palavra, o que a gente fala, precisa estar encharcado pelo amor de Deus. A verdade dita sem amor é uma desgraça. Pessoal que até... Mas é isso mesmo. Porque a verdade dita sem amor destrói. E tudo que é fora do amor é pecado.
Em última análise, a gente pode até dizer que verdade, como a gente estava conversando com o pastor mais cedo, dita sem amor é mentira. Mas nós estamos cheios da nossa verdade. Nós estamos cheios dos nossos argumentos. E a gente vem com a nossa verdade e destrói o outro. A gente vem com a nossa verdade e mata os filhos. A gente vem com a nossa verdade e mata a esposa. A gente vem com a nossa verdade e mata o marido. Porque o que importa para nós é sair vitorioso daquela briga, daquele conflito. Porque eu não enxergo o outro como cooperador, eu enxergo o outro como adversário. E todo adversário precisa ser abatido. Lidamos com o cônjuge, muitas vezes, como se o outro fosse adversário ou fosse inimigo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Casamento tem tudo para dar errado. Tudo. Tudo para dar errado. Quem tem mais de um filho aqui sabe, você cria o filho da mesma forma, da mesma maneira, e vive tendo briga. Agora você imagina só duas pessoas que não foram criadas juntas, que não têm os mesmos valores, que não têm a mesma lente de enxergar o mundo, que não têm os mesmos princípios, e de uma hora para outra você fala para a pessoa bem assim, agora vocês vão viver junto, tá? Tem tudo para dar errado. A gente é que faz dar certo. A gente é que faz dar certo. Casamento não ocorre naquele dia em que o teu pastor falou, eu vos declaro marido e mulher. Não ocorre naquele dia. O casamento começa naquele dia. E no dia seguinte eu tenho de olhar para o lado e decidir me casar novamente com aquela mulher. 20 anos depois, eu tenho de olhar para o lado e decidir me casar novamente com ela. Todo dia a gente precisa escolher se casar. Porque se a gente não se casar todos os dias, daqui a pouco a gente está separado. O divórcio também não ocorre como um processo distante, como um processo repentino. Todo dia a pessoa se levanta, olha para o lado e decide se divorciar daquela pessoa. Todo dia vai se separando, todo dia vai se divorciando. Até que aquilo que a gente chama de divórcio acontece, que é a separação geográfica, um sai da casa do outro. Mas o divórcio aconteceu há muito tempo atrás, tem gente que leva 10 anos se divorciando, para que no final de tudo essa pessoa saia completamente de casa. A gente precisa se casar todos os dias, e todos os dias se casando. Porque se você for essa árvore aqui, você vai ser fonte de cura para o teu marido e para os teus filhos. E você, marido, se você decidir ser essa árvore, você vai ser fonte de cura para os teus filhos e para a tua esposa. Não precisa acelerar o processo, porque o fruto dá na estação própria. Mas antes do fruto, precisa haver folha para que haja cura, porque sem a cura, essa pessoa não conseguirá experimentar na plenitude a delícia do fruto. Não acelere os processos do fruto. Se você é árvore plantada junto a ribeiro de água e você tem lutado em Deus para a restauração da tua família, tenha paciência, porque o fruto virá. O fruto vai vir. O fruto vai te alcançar. Se preocupe apenas em meditar na palavra de Deus de dia e de noite, e o Senhor te plantará junto a ribeiro de águas. A nossa preocupação é com estarmos em Deus, meditando na sua palavra de dia e de noite. É Ele quem nos planta junto ao ribeiro, é Ele quem conserva as nossas folhas intactas, e é Ele quem gerará o fruto na estação própria. E quando o fruto for gerado, você nem vai acreditar, porque a gente vai olhar como aquela mãe que estava com dor de contração, e quando essa mãe dá à luz e vê o filho nos braços, a alegria de ver o filho no braço supera a dor da contração, as dores de parto. Talvez você esteja gerando esse fruto por 10 anos, 20 anos. Tenha paciência. Está perto.
Se preocupe apenas em você estar plantado junto a ribeiro de águas. Talvez o fruto que você espera é a conversão do teu filho, é a conversão do teu marido, é a conversão da tua esposa, é a conversão do teu pai, da tua mãe. Tenha paciência, se preocupe apenas em meditar na palavra de Deus de dia e de noite, que você será como uma árvore plantada junto a ribeiro e as suas folhas não caem, mas o fruto ele irá gerar no próprio tempo e espaço. É uma palavra para que você não desanime, é uma palavra para que você não desista. E se você for essa árvore plantada junto a ribeiro de águas, vai acontecer algo maravilhoso. Tudo que você puser a tua mão, prosperará. Amém? Mas você precisa ter um compromisso de meditar nessa palavra de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. Amém? Vamos orar ao Senhor. Querido Abba, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pela tua manifestação. Eu creio que essa noite é uma noite de salvação. E daqui a pouquinho eu vou fazer o apelo, Pai. Prepara, Senhor Deus, essas pessoas que hão de ser salvas nessa noite. Enquanto a nós, Pai, aqueles que já te conhecem, pelo menos em parte, que o Senhor gere em nós esse coração ensinável, disposto a abrir mão de todos os conceitos e preconceitos, para vivermos de fato aquilo que o Senhor tem para nós. Eu gostaria que todos estivessem de olhos fechados. Tem alguém aqui nessa noite que diz assim: eu quero ser essa árvore, eu tenho andado por muitos caminhos, eu ainda não conheço Deus, mas eu quero esse Deus para mim. Se o que esse pastor falou é verdade, eu quero para mim. Tem alguém aqui nessa noite? Se você é essa pessoa que diz assim: essa noite eu quero me decidir ao lado de Jesus, eu quero abandonar as minhas práticas, porque minha vida não tem tido muito sentido. E logo no início, esse pastor falou que aquele que dá sentido a todas as coisas vem morar no meu coração. E por causa disso eu vou encontrar sentido em tudo. Se você é essa pessoa que quer hoje se decidir ao lado de Jesus, que abriu o coração para Jesus entrar, levanta uma das suas mãos que eu quero orar por você. Deus te abençoe, querido, pode baixar a mão. Deus te abençoe, pode baixar a mão. Talvez você esteja desviado, afastado, melhor dizendo, dos caminhos do Senhor. E hoje você está ouvindo essa palavra, você quer retornar para a casa do papai. O papai, ele te recebe e ele não te julga. Tem alguém aqui hoje que quer retornar para os caminhos do Senhor? Mas pastor, me feriram tanto, pastor. Eu estou tão decepcionado com a igreja. Querido, não estou falando de religião. Eu estou falando daquele que dá sentido a todas as coisas. A igreja não é perfeita, pelo menos a igreja aqui na terra, porque é feita de gente imperfeita. Mas hoje o Pai, o teu Abba, te chama de volta. Tem alguém aqui afastado que deseja voltar para os caminhos do Senhor? Levanta a sua mão, Deus te abençoe, querida. Mais alguém que está afastado e quer retornar para os caminhos do Senhor? Essa é uma noite de salvação. Mais alguém? Mais alguém que diz assim: eu me arrependo e abro meu coração para Jesus. Tem mais alguém aqui nessa noite? Vocês que levantaram a mão, podem me fazer um favor? Vem aqui à frente para a gente orar junto com vocês, pode ser? Queridos, glória a Deus.